Bem-vindos, caros alunos da pós-graduação em hematologia laboratorial, nossa especialização da Camais Saúde, junto com o grupo Anhanguera e com o nosso primeiro módulo de hematologia, que nós vamos explicar mais sobre a hematopoiese, medula óssea, tudo com base em morfologia e também em sangue periférico. Então, eu sou o professor Dr. Luiz Arthur Calheiros Leite, sou coordenador do curso, estarei com vocês nesse primeiro momento, explicando a hematopoiese, toda a parte de células, com muita calma, mas brevemente irei fazer minha apresentação, já que é o nosso primeiro encontro, primeiro momento junto. Eu sou especialista em hematologia pela Universidade Federal de São Paulo, a antiga Escola Paulista de Medicina, na qual eu também fiz o mestrado, e tenho um doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco em Bioquímica e Fisiologia. Sou coordenador do curso, sou autor de 2 livros em hematologia e estaremos aqui com várias metodologias ativas, aulas super direcionadas, objetivas, podcasts, metodologias também de plantão de dúvidas 24 horas, além de questões e apostilas, para fazer com que vocês sejam realmente mais do que alunos que vão ter um certificado, e sim expert, aqueles hematologistas que vão dominar tudo que vem da hematologia sem ter dúvida, como a gente hoje consegue fazer. Então, começando a hematopoiese, o que seria hematopoiese? Hemato significa sangue, poiese significa origem. Então, esse processo chamado de hematopoiese, que acontece na medula óssea, é o processo de origem do sangue e das células do sangue. Vocês vão ver no decorrer das aulas, nesse mesmo módulo, que a partir desse processo se formam todas as células de defesa, ou células como as plaquetas, que vão cessar sangramento, como os eritrócitos também, que transportam oxigênio. Mas todo o processo de hematopoiese, de origem do sangue, começa com a célula dentro da medula óssea, dentro do osso, tem um espaço que a gente chama de endósteo, certo? Aqui está o osso, e o revestimento é o periósteo. Então, ali onde a gente aspira a medula óssea, que eu vou falar muito disso, é onde esse processo de formação, que começa no embrião e principalmente começa depois do nascimento a se fortalecer, gera todas as células do sangue. Então, mostrando para vocês que a célula-tronco, que é a célula pluripotente, ela é capaz de se autorrenovar. Ela não vai ser uma célula de sangue periférico, que aqui a gente fala de medula óssea, pode ver que tem a divisão de medula óssea, e ela é capaz de, além de se autorrenovar, formar um progenitor mieloide, certo? Vocês vão depois entender como mieloblasto, e através de vários fatores estimuladores, que depois vocês vão ver que, além de fator estimulador, vão também ser utilizados na prática clínica como medicamento, a gente começa a formar células comprometidas. O que é isso? Células da linhagem mieloide. Então, daqui a gente já forma a unidade formadora de colônia de granulócitos, eritrócitos, monócitos e mecariócitos. E aqui a gente vai para um braço, esse braço de eritrócitos, que são as hemácias, o MEG, megacariócito, e o BAS, ele forma outras células do sangue. Você já tem aqui uma formação, em primeiro momento, das células eritróides. Mas antes da gente entrar em todo esse estímulo, a gente precisa de uma proteína que é produzida nos rins e que estimula a eritropoiese. Lembrando da origem que eu falei, eritro é sangue, e está associado às células vermelhas do sangue, são os eritrócitos, as hemácias, e poiese é a origem. Então, para acontecer essa origem, é importante que a eritropoetina, uma proteína estimuladora de produção de hemácias, comece a agir aqui e produza as hemácias em milhões. Nós temos milhões de hemácias sendo formadas, e esse é o valor de referência dessas células que, no final, no sangue periférico, e a gente fala de toda a circulação sanguínea, transporta oxigênio desde o seu pequeno dedo até o seu cérebro, ou coração, ou rins, fígado, que são os órgãos vitais. Então, a gente tem que ter células hemácias em quantidades normais e que possam transportar oxigênio
ligado normalmente a uma molécula e uma proteína chamada hemoglobina. Nesse mesmo braço do percussor eritroide, começa a se formar através de uma célula chamada de megacariócito as plaquetas. O fragmento dos megacariócitos formam as plaquetas e o estímulo, a proteína que estimula a produção dessas células, se chama TPO, trombopoetina, certo? E aí nós temos de 150 a 450 mil plaquetas. As plaquetas não são células, são fragmentos de células do núcleo do megacariócito, e a função dessas células é cessar ou controlar sangramentos. Então, a partir do momento, vou dar um exemplo simples, que a gente tem uma perfuração por arma branca, por exemplo, uma facada, então, um acidente simples na sua casa, ou até uma perfuração maior, as plaquetas elas vão ser ativadas em quantidades normais, certo? Entre 150 e 450 mil, e vão formar um tampão parando o sangramento, junto com os fatores de coagulação. Então, esse começo é a base para se entender toda a ciência chamada de hematologia, hemoterapia e terapia celular, certo? Então, a gente não pode ter plaquetopenias, plaquetas muito baixas, porque senão elas não vão impedir sangramento e o paciente vai ter tendência a sangrar. E como eu sempre uso uma frase que vai ser comum em todo esse curso, muitas vezes, ou quase sempre, tudo que acontece na medula tem reflexo no sangue periférico. Então, se eu tenho um distúrbio aqui de pouca produção de célula megacariocítica, como na mielodisplasia, eu vou ter plaquetopenia e tendências hemorrágicas. Isso a gente vai discutir em outros módulos mais avançados do curso, já que esse é o primeiro módulo, é o módulo que a gente apresenta para vocês as células. E nesse mesmo braço, a gente vai formar as células mieloides granulocíticas. Então, aqui a gente forma um basófilo, que é uma célula muito comum e associada a fenômenos de vasodilatação e vasoclusão em processos inflamatórios. Elas são ricas em histamina e heparina, são importantes nesse controle. Os leucócitos estão associados à defesa e controle de processos inflamatórios e vasovagais ou vasoclusivos. E esse basófilo é muito encontrado quando aumentado, e a gente vai falar de basofilia, em processo neoplásico, principalmente na leucemia mieloide crônica, certo? E aí eu vou começar a entrar no granulócito, é o primeiro fagócito. O que é fagócito? É uma célula que fagocita. Fagocita é englobar, pessoal. Ela é a célula que come. Lembra do come-come, lembra daquilo que ingere. Então, o neutrófilo, ele sai da medula rápido, bem rápido, estimulado pelo fator o GM-CSF, né, que é o fator de colônia granulocítica, e ele fica apenas 10 horas no sangue. Ele tem que sair do sangue para o tecido, e quando ele sai do sangue para o tecido, ele começa a entrar num combate que é interessantíssimo. A gente chama ele de primeiro soldado raso, a primeira linha de defesa, que é a linha onde o granulócito neutrófilo ele combate a bactéria. Aí entra um ponto que é diferencial aqui da nossa pós-graduação, que é misturar ciências. Aqui você vai para a imunologia, onde você tem um agressor, que nesse momento seria um Staphylococcus aureus, imaginando que ele poderia estar na sua circulação, com a bacteremia, e aí você tem quem combate o Staphylococcus aureus, que é o neutrófilo. Então, ele vai fagocitar, quando esse processo ocorre, ele destrói, e aí é a luta do agressor, bactéria, contra a defesa, que são as nossas células. Então, aí você já começa a entender por que nós temos que ter de 50% a 70% dos leucócitos sendo neutrófilos. Depois nós temos uma outra linha, a partir do percussor mieloide, que é um monócito. O monócito é um fagócito muito mais potente. Ele não só fagocita bactérias, ele fagocita bactérias mais potentes, como também o bacilo da tuberculose. Ele fagocita junto com a sua célula que se diferencia em tecido, que é o macrófago, histoplasma, fungo. Ele fagocita formas amastigotas, parasitas, na leishmania, leishmaniose. Então, a gente tem um aumento dessa célula que também migra para o tecido, é um fagócito. Lembrar de fagócito, eu falar fagócito, é a célula que faz a segunda linha de combate, né, a micro-organismos. Então, o aumento dessa célula está associado a um processo de infeccioso ou depois neoplásico.
E, por último, nós temos uma célula laranja, que chama muita atenção, e com 2 lóbulos, chamado de eosinófilo. É aquela célula que combate os helmintos, principalmente os parasitas das formas helmintos, ascaris, lombricoides, tricúris, e aí ele parasita a larva e faz com que algum fagócito destrua, ou ele mesmo, junto com o IgE, destrói. Então, a partir de todo esse fator estimulador, a gente tem uma produção de todos os granulócitos, que são 3 aqui, né? Todos os leucócitos, são 4, e entra um segundo braço. Então, a partir de tudo isso, a gente já tem uma linha de combate. Mas a mesma célula-tronco, ela produz também uma célula linfóide, chamada de linfoblasto. Ele pode ser B, que a gente faz só por imunofenotipagem, uma técnica que vocês vão conhecer em um módulo específico desse curso, ou T, certo? Da linhagem B, a gente gera uma célula chamada de ProB, que vai formar o linfócito B. Da linhagem T, a gente vai formar os linfócitos T, que são células que não fagocitam, não saem da circulação sanguínea nem da circulação linfática dos linfonodos, mas elas reconhecem o antígeno e destroem principalmente antígenos associados também a vírus. Então, as linfocitoses vão associadas ou a processos virais ou processos neoplásicos de linfomas ou neoplasias linfoproliferativas. Então, veja, entendendo a hematopoiese, a gente vai ver como os processos neoplásicos ou os processos reativos vão gerar muita e muita célula ou pouca célula. Né? Volto a dizer, quando a gente tem pouca célula, um caso que a gente pegou interessante agora, foi uma criança com 2 anos, ela teve uma neutropenia, neutrófilo vai de 4.000 a 7.000, ela tinha 200 neutrófilos e ela morreu em 2 dias. Por quê? Tinha pouco neutrófilo, desenvolveu febre, a bactéria estava lá crescendo, não tinha ninguém para destruir. O antibiótico não conseguiu fazer esse efeito na parte clínica e a paciente morreu com neutropenia febril e uma sepse. Então, entenda, baixa de célula em extremo não é bom, nem muito alta, que sinaliza, às vezes, uma infecção, usando o exemplo do granulócito. Contudo, a gente tem uma outra visão da hematopoiese, quando a gente pensa aqui no slide da doutora Lígia, lá da Unesp, né, nas panstopenias, que é a hematopoiese já no período embrionário. Então, a gente tem já na formação, antes de formar o feto, nós temos vários tecidos formando células, como mesoderma, né, ectoderma, e aí vocês vão ver que a formação das células do sangue não se origina na medula óssea em primeiro momento, né, e sim no que a gente chama de cordão espinhal, em crista neural, na pele, né? Então, a produção de células, e depois a célula-tronco circula por vários componentes. Falando em medula, a gente tem a célula mesenquimal, por exemplo, produzindo adipócitos, que é importante para a medula óssea, osteócitos, osteoclastos, condrócitos, né? E da hematopoiese, a gente tem uma formação de uma hematopoiese, novamente, com progenitor mieloide, eritrócitos, granulócitos, monócitos, neutrófilos e progenitores linfóides, já entrando agora numa diferencial, que são células NK. Importante isso, que vocês entendam que a produção de células começa praticamente no saco vitelíneo, então é um período embrionário. E o endoderma também participa da formação em uma embriologia, em uma embriogênese aqui do fígado, de órgãos que são hematopoéticos. Pulmão, vou trazer essa novidade para vocês, o pulmão hoje é um órgão hematopoético, um pouco do intestino, pâncreas e o baço. Bem, como o nosso curso ele é um curso de hematologia laboratorial, mas contempla todas as áreas, hemoglobinopatias, anemias, hemoterapia e terapia celular e toda a parte clínica laboratorial, a gente também tem que falar da formação e da síntese das células, que são as primeiras que se formam no saco vitelíneo, que são as hemácias e a hemoglobina. Então, esse gráfico aqui e esse desenho, ele mostra onde são formadas as primeiras cadeias, que a hemoglobina normal ela tem 2 cadeias, né? A gente chama de hemoglobina A, que representa 95% de todo o transporte do nosso oxigênio. Depois eu vou explicar, e também na parte de anemias, os professores vão explicar que a deficiência de transporte de oxigênio gera um déficit grande de hipóxia e uma tendência a uma isquemia e problemas grandes. Mas
o ponto é que a primeira cadeia que se forma já no saco vitelíneo, a gente já tem um gráfico aumentando aqui, a cadeia alfa, certo? E depois no fígado, quando a hematopoiese sai do saco vitelíneo e vai para o período hepatosplênico, no fígado no baço, esplênico é passo, certo? A gente já tem um aumento das cadeias betas. Então aqui a gente já tem principalmente a cadeia beta se formando no período hepatosplênico, a alfa no período embrionário e na medula óssea formando a hemoglobina normal. Nós temos outras hemoglobinas que os professores vão falar de hemoglobinopatias, vão abordar, mas eu destaco para vocês, por exemplo, já que vocês estão fazendo um curso diferenciado, que isso aqui, eu fui professor de um programa de preparatório, chama BOC, Broad Certification, para analistas trabalharem em laboratórios de Chicago, isso aqui caiu em todas as provas que os colegas fizeram. Então, isso aqui cai muito em prova para quem vai fazer certificação para morar nos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso aqui é algo que vocês podem estudar e ter que dominar também. Ok? Não é só saber de hemoglobinopatias, que isso é algo que a gente vai falar na frente. Chegando na medula de novo, a gente entra num desenho que parece ser horrível, mas o esqueleto axial é importante, e novamente o saco vitelíneo começando a produção de células, né? Eritroides. Depois, no período hepatosplênico, vocês vão entender porque eu vou falar tanto de hepatosplênico, certo? Porque quando a gente falar de hepatosplenomegalia, vocês vão entender. E aqui com 9 meses a gente já tem o ponto onde a medula óssea, ao nascer, assume toda a produção de células do sangue. Lembrando, hematopoiese é hemato de sangue, poiese é a origem. Então, as células do sangue são originadas a partir desse momento na medula óssea. E aí, nas crianças, a gente tem uma medula chamada medula óssea vermelha, onde os ossos longos e todos os ossos produzem sangue, certo? Células do sangue. E depois, o adulto tem a formação mais em esqueleto axial, principalmente externo, osso external, crista ilíaca posterior e toda a crista ilíaca, e costelas que normalmente a gente não aspira. Então, a gente aspira normalmente em osso no externo ou na crista ilíaca. Então, você pode ver que nossa pós-graduação a gente está sempre falando de prática, levando para a prática. A nossa pós-graduação, mesmo em hematopoiese, virou uma prática. Então, novamente, as ilhotas sanguíneas, né, do saco vitelíneo formam as primeiras células. Nos 2 meses ao nascer já tem produção de células de hemoglobina. No 6º mês a gente vai falar um pouco de fígado e baço agindo, e vocês vão ter que lembrar disso, porque eu já falei onde se produz células sanguíneas só nesse período, mas em algumas condições patológicas, como na talassemia, a gente tem tanta produção de célula que a medula óssea ela não consegue compensar, e quem vai voltar ao período hepatosplênico para produzir as células do sangue vai ser o fígado e o baço, gerando uma hepatoesplenomegalia. Então, para ser didático, o que seria isso? O que acontece na talassemia, ou na leucemia mieloide crônica, por exemplo, ou na mielofibrose? Já vindo com muita coisa nova, né? E prática. É porque nessas doenças a gente tem uma hiperproliferação celular, a medula ela fica como se estivesse cansada de tanto produzir células, e o fígado e o baço assumem a função da medula. Por exemplo, na mielofibrose, você vai ter hemácias formadas e mal formadas em forma de lágrima. Quem está produzindo, já que a medula está fibrosada, mielo é medula, fibrose é uma fibrose de medula óssea, é o fígado e o baço. Então, vocês vão ter os famosos dacriócitos. A medula óssea com poucos de resquício aqui, e na vida adulta a gente já falou, um endósteo, essa figura aqui, ó, eu chamo de endósteo, e alguns colegas denominam de forma mais popular outros nomes, e essa aqui é a parede onde a gente vai transpassar para coletar a medula óssea. Então aqui a gente tem uma parte para vocês entenderem um pouco também de biópsia de medula e de formação de tecido. A gente nesse módulo vai mostrar para vocês na prática já medula óssea e sangue periférico para vocês. Aqui vocês vão ter prática sempre. O adipócito é essa parte branca, não é? Que é um tecido de gordura, ele é o tecido de sustentação, e a célula hematopoética são células que normalmente vão ser roxas e variando de tamanho. Então a gente tem que ter isso, e vocês vão ver que na criança que eu falei, ó, olha a quantidade de produção de células que são esses pontos roxos, certo? São essas estruturas roxas. E quanto a gente tem de pouca célula
de pouca estrutura adiposa, parte branca. Então, a celularidade da criança e a possibilidade de formar células é enorme. Isso faz da criança também um ser humano que tem um sistema imunológico muito mais potente. Então, vocês vão ver, professor, por que você está falando de sistema imunológico? Porque a hematologia ela se mistura com todas as ciências. Genética, imunologia, microbiologia, doenças infecciosas, então tudo. Oncologia. Então, isso é interessante. Mas com o decorrer do segmento e do período adulto, a gente percebe que 60% das células são hematopoéticas e 40% já são tecidos adiposos. Então, começa a ver essa biópsia, já tem muito tecido adiposo. E no idoso é que você tem muito tecido adiposo, por isso que muitos idosos têm tendências mesmo que sejam poucas, a processos infecciosos. Por isso que o idoso toma vacina, porque aqui eu botei 80 anos, né? A celularidade aqui já está bem mais baixa, chega a 20% a 30%. Então, nós temos tendência de uma celularidade grande, normal, a uma celularidade menor. Ok, mas um tecido bem ilustrativo, bonito, uma biópsia, que a gente tem nichos celulares aqui, ó, uma célula grande, um tecido mais celular, certo? E aqui é o tecido de sustentação, aqui a gente vai ultrapassar com a agulha, certo? Para chegar nessa região e colher, vai ser uma punção, certo? Então, quantas barreiras a gente vai quebrar aqui? A gente vai quebrar uma barreira chamada de pele, depois uma barreira chamada de músculo, tecido conjuntivo, depois osso, para chegar nessa punção, certo? Nesse tecido que é o tecido líquido. Então, dentro do osso tem um tecido líquido chamado de medula óssea, certo? Aqui é uma forma que a gente está mostrando de como se aspira a medula óssea no externo, normalmente é num ângulo assim, não num ângulo, é num ângulo reto, certo? Não lateral, não é uma anestesia. E a outra que a gente faz esse procedimento sem tanta dificuldade, até porque o aspirado de medula óssea pode ser feito num consultório, certo? É uma anestesia simples, depois de anestesia o paciente fica nessa região, a gente aspira, pode ver que a gente onde está chegando a agulha, e nesse aspirado a gente vai obter o tecido que a gente vai estudar, certo? Dá um break aí. Foi quanto?